A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura de Tiago, capítulo 3. Meus queridos, esse capítulo é dividido em dois assuntos. O primeiro fala sobre o pecado da língua, a parte principal, e a segunda parte, a sabedoria do alto. Então vamos ler aqui para a gente entender essa mensagem de Tiago para os nossos corações. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então vamos entender aqui o que Tiago está falando. Ele está dizendo aqui no último que a pessoa que consegue dominar a sua língua, ela consegue frear o seu corpo e não pecar. Ele está falando sobre isso. Só que ele vai dizer para a gente entender que todos nós tropeçamos, porque a nossa natureza é adâmica, né? E é interessante que aqui Tiago ele se inclui, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? E ele vai falar: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos, aqui ele se inclui também como mestre, de receber maior juízo. Né? Então a gente vai ler os dois versículos da Bíblia que falam sobre ser mestre, sobre mestre, né? Que é professor, que é quem ensina, que vai ser um dom compatível com o do pastor na questão de ensino. Porque essa pessoa ela vai ser responsável por ensinar os novos convertidos, as pessoas que estão crescendo ali com Cristo. Então, uma responsabilidade muito grande. Junto com essa responsabilidade também vem um juízo grande. E Tiago está falando sobre isso. Então, a gente vai ler primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler o versículo 27 e 28. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedades e língua. Olha a responsabilidade. Existe aqui uma ordem: apóstolo, profetas e mestres, né? E Paulo vai dizer que Deus estabeleceu, né? Então é Deus, amados, que faz o chamado, é Deus que estabelece, é Deus que dá o dom. Então, quando o Tiago fala assim, ó, não vos tornei muitos de vós, não é a pessoa que se torna, é Deus que faz, né? Então isso não pode ser confundido, é sobre isso que ele fala, porque ele diz assim, olha, quando Deus dá uma responsabilidade, ele que se responsabiliza, porque o juízo dele também é pesado. Então você não pode fazer por si só. Efésios, para a gente complementar 4:11, diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aí, olha o que é que Paulo está dizendo mais uma vez nessa carta. Ele mesmo, né, o próprio Espírito Santo, ele vai concedendo os dons, né? Então, ser mestre é dom de Deus, né? É concedido por Deus, é estabelecido por Deus. Então, tem que ter muito cuidado, muito zelo. Aí ele vai dizer, por quê? Para quê? Aí ele vai dar a resposta no 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui a responsabilidade. E o mestre vai trabalhar até quando? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o trabalho dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, é o aperfeiçoamento da igreja para a gente chegar a uma unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a responsabilidade grande é um juízo grande. Então, isso é dom de Deus. Tiago está querendo dizer isso. Vou voltar aqui a ler o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso aqui inclui a gente, meus queridos, eu e você. Nós não somos isentos de não tropeçarmos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. 3. Ora,
Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha como é interessante. Ele está falando que o navio é tão grande, mas ele é dirigido por um pequeníssimo leme que está sendo dirigido pelo impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posto ela mesma em chamas pelo inferno. Vamos trazer isso aqui para uma situação prática? Bora colocar num casamento? Meus queridos, muitas vezes no casamento, às vezes o homem ou a mulher, a gente fala palavras que machuca a pessoa tão profundamente. É sobre isso que esses versículos estão falando. Às vezes uma mãe e um filho, né? Às vezes o filho fala algo que machuca a mãe profundamente, ou a mãe fala algo ao pai para o filho que machuca, e muitas vezes machuca para a vida toda, né? Então ele está falando da nossa comunicação, ele está falando da nossa expressão, ele está falando das palavras que saem da nossa boca. Meus queridos, isso é padrão. Palavras que saem da nossa boca é padrão. É padrão dos nossos pensamentos, do que está dentro do nosso coração. Por isso que a presença do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo é necessário para as nossas vidas, para dirigir, meus queridos, o nosso comportamento, a nossa fala. E a gente ter consciência, como o Tiago falou, ei, ninguém está fora não. Todos nós tropeçamos. Então nós temos que caminhar de uma forma, amado, a não tropeçar. E essa condição só quem pode dar é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e não deixa a gente tropeçar, se a gente seguir ela. 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos aos homens, feito à semelhança de Deus. Isso aqui é uma realidade, meus queridos. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, Tiago está dizendo, meus queridos, para que a gente tenha uma nova mentalidade, para que a gente tenha uma mente transformada, uma mente que tenha consciência da nossa comunicação. Como é que você está se comunicando? Como é que você fala com as pessoas na sua casa, no trabalho, na família? Quais são os seus padrões de linguagem? As palavras que você usa são ofensivas, são grosseiras? Como você fala? O que é que você está entregando e deixando no coração das pessoas? Então, Tiago está dizendo para a gente sair desse padrão que não convém mais, isso é coisa do velho homem. A gente agora é uma nova criatura, então a nossa boca, ela deve ser santificada, amados, vigiada, porque a língua é perigosa. 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, na realidade não pode. Então a gente tem que entrar nessa realidade, meus amados, nos conter, nos guardar, amados. 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está dizendo, ou você é uma coisa ou você não é, né? E no reino de Deus, meus queridos, é tudo assim. Ou você está com ele ou você não está, né? E o reino de Deus, ele é um reino que ele gera fruto nas nossas vidas. Então, todo crente gera fruto.
E onde esse fruto é percebido? Na nossa fala, no nosso comportamento, no nosso proceder. Amém? O segundo ponto de Tiago vai falar sobre a sabedoria do alto. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante digno proceder e suas obras. Lá no começo, ele fala assim, no primeiro que a gente leu, olha, não vos tornei muito de vós mestres. E agora ele está falando assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Então, é uma forma dele trazer consciência à comunidade que as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que a palavra diz. Então ele fala, se você se considera sábio e inteligente, mostre isso na sua mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder e as suas obras. Então, em outras palavras, Tiago está dizendo assim, olha, quem é sábio, quem é inteligente, a gente vai perceber na mansidão, a gente vai perceber no fruto do Espírito, a gente vai perceber no proceder da pessoa e a gente vai ver os resultados, os frutos, a obra, né? Obra, meus queridos, é resultado. Como é que a pessoa é em casa, como é que ela trata os pais, como é que ela trata os filhos, como é que ela funciona no trabalho, na igreja. Isso tudo é resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo que esse Espírito Santo, ele também traz sabedoria para as nossas vidas. Que Deus, ele é a fonte de sabedoria. Então ele fala, essa sabedoria é lá do alto. Agora vamos ver aqui o capítulo seguinte. Se pelo contrário, tende em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso. O que é o sentimento faccioso? É aquele que causa divisão, sempre está ali questionando as pessoas, sendo contra, trazendo divisão. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Quando ele fala assim, não mintais contra a verdade. Eu lembro do que Paulo falou em Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer assim, se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Então, o que Tiago está dizendo aqui com outras palavras? Você precisa encarar as suas verdades. Você tem um coração cheio de inveja amargurada, você tem sentimento você tem um sentimento faccioso, então preste atenção, pare, olhe para as suas verdades e enfrente elas. E comece a negar, rejeitar esse tipo de comportamento. Ele vai dizer, nem mintais contra a verdade. Nós precisamos saber quem realmente nós somos. E muitas vezes a gente não faz essa autoanálise. Quando a gente faz essa autoanálise, a gente está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é a verdade, quando a gente coloca espelho diante de nós para enxergar os nossos comportamentos. E só Deus e nós sabemos os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. E Deus está ali, o Espírito Santo está ali dentro de você, vigiando tudo e vendo se você mente contra a sua própria verdade. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, as pessoas apontam essa verdade como sendo Jesus, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, mas não é só isso. A verdade é sobre si mesmo. Diante de Deus, eu preciso saber quem Ele é e também assumir quem eu sou. E se eu sou uma pessoa distante dele, o meu trabalho ali é fazer com que eu me torne próximo do Senhor, sendo parecido com Ele. Mas isso só é capaz através de ouvir a palavra, e essa palavra ela vai lavando a minha mente, lavando as minhas memórias, lavando os meus pecados, e as coisas vão clareando e começa a ter luz dentro de mim. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar e vai começar a gerar o fruto do Espírito Santo. E a gente já não é mais o mesmo, meus irmãos, a gente é diferente. Porque esse é o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. 15. Ele vai falar. 14. Se pelo contrário tendes em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele está dizendo, quando a gente tem esse comportamento de mentir contra as verdades, isso não é sabedoria de Deus. Antes é terrena, animal e demoníaca. Olha esse comportamento, meus queridos.
Quando a gente nega os nossos pensamentos, as nossas intenções e quem nós somos de verdade. Isso é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Por quê? Porque se você está na igreja, se você está no meio dos cristãos e você tem esses sentimentos, você precisa usar máscara. Você precisa usar máscara de uma pessoa boa, de uma pessoa que não tem inveja, de uma pessoa que se alegra com o que é do outro, com uma pessoa que fala de união, sendo que dentro do seu coração há inveja e há sentimento faccioso. Então é muito difícil para você e por isso você sofre. E isso dá legalidade para que o inimigo ganhe espaço na sua vida. Abra o olho, viva a sua verdade, confronte essa verdade com a verdade da palavra de Deus. E comece a se alinhar à verdade de Cristo. Porque é só nessa verdade que há justiça, meus queridos. E as coisas vão começar a mudar na vida. 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Deixa de atrair coisas ruins para a tua vida. Muda. Abre o olho para o que está acontecendo dentro do teu coração, dentro da tua mente. E vê que não está alinhado com as escrituras e começa a combater isso. 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Olha aqui a máscara. Quando a gente tem a sabedoria do alto, amados, a pureza, a passividade, a trato, a misericórdia, a bons frutos, porque não usamos máscaras. Mas quando você tem sentimento de inveja, amargura, sentimento faccioso, você precisa fingir, aí vai usar máscara. E você não vive um cristianismo puro de verdade. E isso vai atrapalhando a tua vida e te deixando distante do Senhor. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meus queridos, uma das coisas que o Senhor entrega de imediato, quando a gente aceita Ele, aquilo que é comum na vida do cristão é a paz. A paz é um termômetro de como você está com Deus. Se você está bem com Deus, você consegue refletir esse amor no próximo, isso gera paz no seu coração. Se você está bem com Deus, é porque você está conhecendo a palavra dele, você está confiando nele. Então, essa confiança dele não te faz esmurecer diante das tempestades que a gente vive aqui. Entendeu? Porque no fundo você confia nele e isso gera paz no seu coração. Então a paz é esse termômetro. Então, cristão, precisamos ter paz. Jesus, ele gera paz no nosso coração. E essa paz ratifica o reino em nossas vidas. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus.